Galera, agora a gente vai falar de fato da guerra, quais foram os principais eventos durante o conflito. A primeira coisa que a gente tem que saber são os lados, as alianças, quem ficou de cada lado. Nesse conflito aqui na Segunda Guerra Mundial, a gente tem um lado conhecido como o eixo e o outro que é chamado de os aliados. Tudo bem? No lado do eixo nós vamos ter a Alemanha nazista, nós vamos ter a Itália fascista de Mussolini e teremos a ditadura japonesa de Hirohito. Tudo bem? Do outro lado, lá dos aliados, nós teremos principalmente a Inglaterra, o Reino Unido de maneira geral, a França, tranquilo, e a gente vai ter a presença da União Soviética. Posteriormente, por enquanto, a União Soviética se mantém neutra. A União Soviética, lembra, ela fez um pacto de não agressão com a Alemanha. Então a União Soviética vai ficar paradinha, mas depois ela vem para o lado dos aliados. Lembrando que isso aqui é um conflito global. Então, por exemplo, os países africanos, que são colônias de países europeus, vão entrar na guerra ao lado de suas metrópoles. Tudo bem? Então essas aqui são as alianças. A Segunda Guerra Mundial, ela começa com vitórias esmagadoras do eixo. Isso porque, conforme o Hitler ia anexando territórios, ele já estava se planejando para uma guerra. Então a indústria bélica alemã estava a todo vapor. E o Hitler vai utilizar uma tática de guerra muito famosa que foi chamada de Blitzkrieger. Blitzkrieger é uma palavra em alemão para relâmpago. Era chamada guerra relâmpago. Era uma tática de batalha que consistia em duas ações muito simples. Primeiro, fazer um bombardeio aéreo e depois vir com uma infantaria muito forte pautada em tanques, os chamados panzers alemães. Então eles destruíam tudo e o que sobrava, os tanques iam minando com a artilharia que estava atrelada à infantaria. A gente está vendo, portanto, uma tática de guerra que vai destruir grande parte dos opositores do Hitler. O Hitler, ele vai atacar facilmente a Bélgica. O Hitler vai atacar, é porque eu não fiz o desenho aqui, mas ele vai atacar os Países Baixos, que estão mais aqui em cima. E o Hitler consegue facilmente tomar a França. Uma das grandes vitórias do Hitler é sobrepor uma linha de defesa francesa que ficou conhecida como a linha Maginot. A linha Maginot, ela era uma linha de defesa na fronteira da Alemanha com a França. Inúmeras fortificações que tinham o objetivo de proteger o território francês foram facilmente destruídas pelo Hitler. Então, o grande centro de vitórias desses anos iniciais da Segunda Guerra Mundial, sem sombra de dúvidas, foi para o eixo, tá bom? Principalmente a partir do ano de 1940, com a Batalha da França, que tem a vitória da Alemanha, tudo bem? E aí, cara, quando a Alemanha invade a França, existe uma foto emblemática, que é o Hitler posando assim e a Torre Eiffel bem atrás dele. Alguns comentam que Hitler teria dito a seguinte frase: está terminada a Revolução Francesa. É o fim da Revolução Francesa. Olha que frase emblemática. O que ele quer dizer com isso? Que aqueles princípios da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade estão terminados. Começa uma nova era na França, uma era de domínio nazista. Tempos depois, o Hitler vai tentar atacar o outro inimigo. Depois de derrotar a França, ele vai partir para a Inglaterra. Só que a Inglaterra tem uma especificidade. A Inglaterra é uma ilha. É muito mais difícil você chegar com a infantaria. Então, as batalhas que rolaram entre a Alemanha e a Inglaterra foram todas aéreas, a grande maioria delas. E a força aérea britânica era muito poderosa. Então, os alemães não conseguiram derrotar os ingleses, que era o que faltava. Por fim, como o lado ocidental já estava quase todo resolvido, eles começaram a se lançar para o lado oriental para poder atacar a União Soviética. Agora, guarda essa informação, porque alguns eventos vão transformar essa vitória inicial da Alemanha em uma verdadeira derrocada. Fica com essa informação. O Hitler já fechou o lado ocidental, faltando apenas a Inglaterra, e agora ele pode partir para atacar a União Soviética. Guarda essa informação. Por quê? A virada da guerra está a caminho.
vai haver um evento no Oceano Pacífico que vai mudar completamente os rumos de tudo. Foi o seguinte, os japoneses, eles vão atacar uma base naval norte-americana conhecida como Pearl Harbor. Pearl Harbor era uma base americana que estava no Havaí. E galera, os Estados Unidos, repara, eles não estavam envolvidos no conflito. Os Estados Unidos estava quietinho na dele. Os japoneses fizeram um ataque aéreo na base naval e isso determinou a entrada dos Estados Unidos na guerra. O Congresso norte-americano aprova em 1941 a presença do país no conflito. Então, se você quiser, você pode colocar aqui que os Estados Unidos vão passar a pertencer ao lado dos aliados. Então lembra, entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Aconteceu por quê? Por conta do ataque japonês à base naval de Pearl Harbor. Tudo bem? Uma outra coisa que vai ser determinante para a virada da guerra, além da presença norte-americana, é uma vitória que a União Soviética terá com a Alemanha. Falei para segurar aquela informação, né? Pois é, em 1943, os alemães adentram no território soviético e começam a lutar contra os caras. E aí a União Soviética consegue uma verdadeira vitória em 1943 em uma cidadezinha chamada de Stalingrado. E olha que curioso, né? Stalingrado é a cidade de Joseph Stalin. Para Hitler era muito simbólico e emblemático vencer uma cidade que leva o nome do líder da União Soviética. O Hitler tenta invadir Stalingrado e perde essa batalha. É a partir daí que começa o recuo das tropas nazistas de volta para a Alemanha. Olha que desgraça. No Oceano Pacífico você começa a ter a presença dos Estados Unidos, uma grande ajuda para o lado dos aliados, e no lado oriental começa ali a presença de socialistas, de soviéticos, empurrando de volta as tropas nazistas de volta para Berlim. A Alemanha começa a perder essa guerra. Lucas, e a Itália? A Itália nós dois, gente, a Itália era um pé no saco do Hitler. A Itália mais atrapalhava do que ajudava. Para você ter ideia, a ideia do Hitler não era invadir a União Soviética no inverno, como aconteceu, e sim no verão. Só que o Hitler teve que deslocar as tropas para ajudar a Itália em algumas batalhas. Isso prejudicou as tropas alemãs, que só chegaram na União Soviética no inverno. E vai você lutar no inverno, uma coisa é lutar no verão, outra coisa é ficar no acampamento a menos 30 graus, enquanto seus inimigos estão dentro de casa confortáveis esperando o ataque. Isso ajudou muito na derrota nazista no famoso inverno russo, o soldado do inverno, né? Tem filmes inclusive sobre esse assunto. Enfim, continuando a nossa virada então, a gente pode falar que a Batalha de Stalingrado, né, já havia mencionado aqui, é importante. Então anota aí, por favor. Batalha essa que aconteceu em 1943, tudo bem? E o último detalhe é, na verdade, um evento histórico que foi quando os aliados reuniram tropas para invadir a França e recuperar o território francês, expulsando os nazistas. É o chamado Dia D. O Dia D, no ano de 1944, foi um dia que tropas aliadas desembarcaram nessa região aqui da França, ó, uma região chamada de Normandia, uma região de praia. Tropas aliadas desembarcam na Normandia para começar a expulsar os alemães. Por fim, o que a gente está percebendo? Os aliados empurrando pelo fronte ocidental, depois do Dia D, a União Soviética, junto com outras tropas, empurrando o fronte oriental e a Alemanha perdendo espaço, perdendo território. A Alemanha se rende em 1944. Mussolini é assassinado na Itália. O grupo conhecido como Partisans, a resistência italiana, pega o Mussolini e mata o cara. Só tem um país que está sobrando ainda na guerra. É o Japão. O Japão não se rende, estende até 1945. E é nesse momento que os Estados Unidos vão se vingar do ataque a Pearl Harbor. Eles vão lançar em agosto 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Qual o intuito dessas bombas atômicas? Primeiro, é claro, terminar rápido essa guerra, que já estava se alongando bastante. E em segundo lugar, uma vingança. Eles perderam o território, perderam a base naval de Pearl Harbor. É uma vingança pessoal norte-americana em relação aos japoneses. E terceiro, mais importante de tudo,
mostrar superioridade bélica. Gente, uma bomba atômica era uma grande novidade. Uma bomba atômica, uma arma de destruição de caráter quase global, pode sim causar mudanças políticas. E era esse o intuito dos Estados Unidos, demonstrar para o mundo inteiro que eles têm superioridade militar. Então a gente pode entender esse lançamento de bombas como uma demonstração de força. Não havia necessidade. O Japão estava sozinho e em algum momento ele ia se render. Dizimar 2 cidades como foi feito foi apenas para dizer: eu, Estados Unidos, posso destruir cidades se eu quiser. Então com isso a gente fecha essa Segunda Guerra Mundial e no próximo vídeo a gente vai falar das consequências trazidas por ela. Tudo bem? Até uma próxima, galera. Tchau, tchau.